começássemos por falar do tema desta 21ª edição e, de facto, da importância deste duplo conceito associado à criação artística, ou seja, a investigação por um lado e a arte enquanto, faço como pergunta, enquanto comunicação. Evidentemente que as linguagens têm evoluído através dos tempos. Eu lembro perfeitamente quando começou a serigrafia, estava em Paris na altura, nos anos 50 e tal, e que trouxe uma grande modificação no panorama das artes, já que começou a haver uma maior divulgação através das tiragens que se faziam, não é? Pronto. E depois, atrás disso, depois começou os sistemas menos digitais, portanto, analógicos, não é? Dos quais ainda começámos aqui a trabalhar com eles e que revelam, portanto, uma trajetória muito importante na informação e na comunicação através da imagem e do som. Mas hoje é um bocado ambígua a situação. Porquê? Quer dizer, quando se faz um trabalho, seja ele físico ou digital, pretende-se dizer alguma coisa com isso. Isso é a minha visão, claro. E se isso não acontece, se é puramente aleatório, se é puramente, sei lá, uma brincadeira, mesmo quase, é uma coisa muito bonita, mas passa e acabou, pá, não tem. É claro que é preciso lembrar-se que o trabalho que se faz nas artes não é um trabalho temporal, é um trabalho que se pretende intemporal, portanto, no futuro. Daqui por 20, 30, 40 anos, o que se fez agora tem que ter relevância em relação à sociedade em que nós vivemos. Não é? E isso é um bocado triste às vezes, essa imagem da sociedade que temos atualmente nesse aspecto, eu acho que é um bocado triste. Enfim, neste caso, na Bienal, esse diálogo é que se pretende explorar para saber realmente se o objeto em si, que ainda há 10 anos atrás diziam os peritos, quem sabe desenhar não sabe, não é artista, só quem não sabe é que é. Quer dizer, se esse diálogo é possível e transmissível, é preciso realmente que isso seja debatido e que seja, digamos, de certa forma, explorado para podermos, no futuro, compartimentar ou pelo menos classificar as artes conforme os tipos de tecnologias que se utilizam e dar-lhes o valor relativo a isso, não é? É um bocado essa ideia que foi proposta para esta Bienal, não é? Em relação às universidades e ao ensino superior artístico em Portugal, as universidades e o ensino superior artístico fazem parte das Bienais desde há vários anos, como parte importante. Como é que olha para as propostas que têm sido apresentadas e como é que perspectiva o que é que possa vir a ser apresentado pelas instituições de ensino superior? A meu ver, estão numa fase de transição. Algumas estão melhores, mas em geral estão numa fase muito grande de transição em que eu acho que só uma nova geração poderá trazer um ensino mais criterioso, digamos, em relação à nossa sociedade, que é o essencial, não é? Vamos ver o que é que acontece agora. Um território como Vila Nova de Cerveira, na sua geografia, se pode afirmar, através da arte, como um território central? Olha, em Portugal é muito difícil. Não precisamos de ir fazer exposições a Lisboa para afirmar a Bienal. Precisamos fazer uma exposição na Corunha, sei lá, em Santiago, e sim, de grandes dimensões. Além de exposições, fazer workshops com eles. Sobretudo workshops, são fundamentais. Vamos ver o que é que acontece. Em relação ao seu trabalho, a propósito de uma coisa que disse há bocado, se tivesse que se definir através de uma tecnologia, o que é que, enquanto artista, que tecnologia é que preferia, dado que o professor experimentou tantas coisas? Impossível. Impossível. Eu já fiz um bocado de tudo, por acaso, mas desde as primeiras edições de serigrafia comecei a fazê-las em Paris, na altura, as primeiras. E depois, quando fui para a Cooperativa Árvore, quando vim, em 1977, fui para a Cooperativa Árvore,
fundei os ateliês de gravura, serigrafia, litografia, cerâmica e fotografia. Né? Foram todos montados por mim, em 18 anos que lá estive. E eram justamente ateliês de produção e de comunicação, de divulgação, não é? Sabes que através da minha vida toda, fui sempre curioso em experimentar materiais e equipamentos. Sempre curioso. Primeiro que vou, experimento tubos de tinta para pintar por cima, sei lá, pauzinhos como ali, para aduelas, quer dizer, é sempre os suportes não têm, e tem para aí 50 vídeos gravados, videoarte, não é? E muitos deles estão espalhados. Mas o suporte, para mim, é aleatório, experimentando. O conteúdo é que me interessa, quer dizer, a imagem que eu crio a partir desse suporte é que me interessa para servir de comunicação, não é? Mas sou um bocado de tudo, pode ser mais escultor, pintor, sei lá, gráfico, pode ser tudo ao mesmo tempo. E não sou nada ao mesmo tempo, não é? Mas, no fundo, é um verdadeiro artista contemporâneo, porque os contemporâneos são isso mesmo, são experimentalistas. Tento ser. Em relação ao conteúdo e às fontes de inspiração. Às fontes de inspiração. O que é a mulher? A fonte de inspiração, o motivo, a memória? A mulher, para mim, a essência é a vida, é a origem, como dizia o nosso amigo. Para mim representa alguma coisa que nos faz vibrar. Eu não sei se esteticamente, quer dizer, nós temos os nossos conceitos estéticos, não é? De cada um de nós. Gostamos mais de uma coisa ou de outra, muitas vezes até sem saber qual é a razão de gostar. Gosta-se, pronto, e sabe-se. Eu tinha um amigo que dizia sempre assim, eu não percebo nada de arte, mas eu gosto deste. Eu não percebo nada de arte, eu gosto deste. Quer dizer, é claro que o gosto é criado também pela cultura que se tem, não é? Através dos tempos. Vai-se aprendendo e vai-se gostando. Quer dizer, ainda há 40 anos, a pintura abstrata era horrível. As pessoas não queriam. Hoje já admiram uma mancha de cor. Quer dizer, portanto, vai-se aprendendo a gostar. Mas no caso da mulher e do homem, o gostar é quase extemporal. Não é? Quer dizer, não se sabe porquê. Mas só se gosta ou não se gosta. Mas se gosta, gosta-se mesmo. Não é? E acho que essas paixões é que me envolvem a mim, pessoalmente. E é por isso que eu utilizo muito a imagem feminina. Não é? É o prazer que me dá, além da mulher carnalmente em si, claro, evidentemente. A sua obra conta a sua história de vida? Se não falasse, a obra contava a história de vida? Pelo menos, não sei se conta, mas pelo menos é reflexo das várias etapas que eu tive na minha vida, não é? Dos vários, desde a vivência que tive, não só em França, na Bélgica, na Suíça sobretudo estes 3 países, em Espanha muito pouco. Quer dizer, e cada vez que vivi esses momentos, no meu trabalho reflete-se também sobre esse momento, não é evidente. Porque são experiências, são diálogos, são experiências, são bebedeiras, são tudo o que traz realmente uma comunicação e uma aproximação entre as diversas formas de pensar, que é essencial, não é? É isso que é importante. Portanto, eu não sei se reflete, mas é capaz de ter alguma coisa a ver. Eu não sei. Quer dizer, neste momento, por exemplo, eu vivo memórias, não é? Quer dizer, a maior parte das vezes até pego num quadro antigo e vou trabalhar por cima. Já não gosto dele, vou trabalhar por cima. Quer dizer, um quadro, um trabalho, reformulo, porque, entretanto, a minha ideia mudou, portanto, eu mudo também o trabalho. Portanto, quer dizer que formar forçosamente tem a ver com a situação que se vive naquele momento, não é? A liberdade é obrigatória na criação artística? Isso existe. A liberdade. Chamam liberdade, eu não sei se existe. Deveria, era bom. Mas é claro que toda a gente se esquece do princípio da liberdade, que é este. Tudo é permitido desde que não prejudique o seu semelhante. Isso é que é sentido de liberdade. Mas nós vivemos cheios de barreiras, não há liberdade nenhuma,
Quer dizer, eu posso fazer o que quiser, desde que não prejudique a ti, ou a ti, ou a ti, ou a ti. E tu podes fazer o que quiseres, desde que não prejudique a mim. Isso é que é liberdade. Podes fazer? Não podes. Pá. Há barreiras por todos os lados. Por isso, a liberdade seria, utopicamente, o ideal. Uma última pergunta. A Fundação, a Bienal, deve continuar a ser um espaço de convívio, de encontro entre os artistas? Acha muito grave... Um espaço de quê? De encontro entre os artistas, de convívio. A ideia das pessoas ficarem cá, de comerem juntas, isso faz parte da marca da Bienal? Opa, o essencial das Bienais era esse. É trazer pessoas, conviverem, viverem cá durante 8, 15 dias. Essa convivência durante 15 dias era a grande riqueza da Bienal. Hoje perdeu-se, não é? Hoje vêm cá fazer um trabalhinho e vão-se embora. Vêm cá fazer um trabalhinho e vão-se embora. Não há conjuntura entre os artistas, não há. Cada um é por si, pá. É um erro grave, não é? É pena. Concordo. Muito obrigada, professor. Obrigadíssimo.